Então, é o seguinte, hoje nós vamos ter o conteúdo da Guerra Fria. A Guerra Fria é um conflito ideológico muito forte que vigorou pós já a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, tem autores que vão falar que a Guerra Fria começa em 1947. Autores que falam que ela começa em 1945, pós Mundial, tá? Entre 45 e 47. E assim, ela vai até a desestruturação da União Soviética. Então, final da década de 80, o grande símbolo da Guerra Fria é o Muro de Berlim, que é destruído em 1989, certo? Então, olha só, algumas coisinhas que ficou, que a gente vai conversando, eu vou falando, vou explicando, aí depois eu meio que faço uma revisão em tudo que eu falei, que eu expliquei, para ver se eu falei tudo ou deixei alguma coisinha, coisinha para trás. E aí, assim, ó, então eu fiz algumas anotações, algumas, quem sabe, eu vou estar repetindo, mas só para reforçar, né? A gente tem que lembrar que tudo começa aí no final da Segunda Guerra Mundial. Até fiz uma anotação aqui bem interessante, né? Eu estava estudando, não tem na apostila de vocês, mas eu achei interessante nessa discussão de Guerra Fria, que é um acordo assinado em 1944. Esse acordo chama de Bretton Woods. O que fala esse acordo? Ele coloca o dólar, tá, como a moeda padrão. Então, o dólar se torna aí a moeda universal, é a moeda padrão em 1944. Então, só a gente faz uma retrospectiva. Depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam uma potência, aí nós temos a crise de 29, e essa crise estadunidense atualmente, por conta dessa pandemia, é comparada à crise de 1929. Aí, depois nós temos a Segunda Guerra Mundial e, novamente, os Estados Unidos aí se estabelecendo como uma potência. Em 1944, então, já final da Segunda Guerra Mundial, né, efetiva-se o final dela em 45, mas em 44 já tem esse acordo, tá? Que é o acordo, então, Bretton Woods, que coloca aí o dólar como moeda oficial, moeda padrão. E em 1944 também, a partir desse acordo, que é o Bretton Woods, eles formam o FMI. Então, foi quando eles se reuniram para discutir esse acordo que ali eles deram já um indicativo da criação do FMI. O FMI também é de 1944, que é o Fundo Monetário lá internacional, né? Que aí, em 1945, eles vão usar esse fundo para financiar o Plano Marshall e investir, emprestar dinheiro a juros baixíssimos, né? Aos países, porque nessa guerra de propaganda, nessa guerra ideológica, o interessante para ambos os países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, é países sob sua influência, esse é o objetivo, né? Ter muitos países sob sua influência, tanto capitalista quanto socialista. Para a gente ter uma noção, em 45, quando os Estados Unidos vai lá e larga as bombas de Hiroshima e Nagasaki, é muito mais amplo do que a gente discute, que era só para finalizar a Segunda Guerra Mundial, que era só para os Estados Unidos não gastar e ir para o Japão. Obviamente que a não assinatura do Japão ao tratado, a não aceitação do Japão, né, de mandar um exército estadunidense para o Japão ia desprender um valor absurdo, um dinheiro absurdo. Tem essa questão. Mas tem outra questão por detrás, que é efetivar e mostrar ao mundo o poder que os Estados Unidos tinham de ter uma bomba de destruição, de ter uma bomba mesmo, ou um armamento bélico de destruição de massa. Mas em 1945, então isso assustou a União Soviética de uma tal maneira
Tipo, ei, peraí, os caras têm uma bomba atômica. Só que isso fez com que a União Soviética também fosse pesquisar, também fosse produzir armamento bélico, inclusive uma bomba atômica. Então, em 45, é os Estados Unidos que tem essa bomba. Em 49, a União Soviética também já tem uma bomba atômica. Então, por isso, ambos os países sabiam que se decretasse um conflito efetivo, que ampliasse essa ideia não só de um conflito ideológico, de propaganda, de convencimento de massa aos países a ficarem do seu lado, alinhados ao capitalismo ou ao socialismo, se essa guerra entre ambos se estabelecesse, teria poder de destruição em massa para todos os dois países, tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos. Então, não seria rentável, não seria uma coisa viável, na verdade. Por isso que, durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão patrocinar inúmeros conflitos. Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, né? Vão patrocinar, durante a Guerra Fria, aqui também na América Latina, vão financiar várias situações, ou seja, quando nós temos o governo de JK, aqui no Brasil, Brasília é construída com dinheiro estadunidense. Né? Depois, no governo militar no Brasil, muito dinheiro estadunidense. Por quê? Porque esse é o objetivo de alinhamento. Então, havia um investimento, tá? E um olhar direto dos Estados Unidos para os países latino-americanos, com medo que a ideologia socialista se espalhasse. Então, havia isso também, essa situação, né? Em 1952, os Estados Unidos já tinham uma bomba de hidrogênio. Então, a bomba de hidrogênio ela era 1000 vezes mais forte do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, tem que perceber que essa produção em massa de produto bélico, de armamento, né? E havia uns desfiles para isso. Os desfiles cívicos eram esse objetivo, de mostrar tudo que se estava desenvolvendo de tecnologia bélica, né? E amedrontar mesmo. Olha o que eu tenho de produção bélica. A União Soviética fazia a mesma coisa. É durante esse período da Guerra Fria que a gente vai ter, por exemplo, a criação da CIA. A CIA de 1947, tá? E nós vamos, né, que é um sistema de espionagem. Assim, em 1947, a União Soviética também não ficou para trás. Em 1900, tem alguns autores que falam 52, mas a maioria 54, tá? 1954, que é a criação da KGB, que também, da mesma forma que a CIA, também era um serviço de espionagem. Inclusive, nesse período aqui da produção de bomba, a KGB, ela mandou, né, um casal para espionar nos Estados Unidos, estava tudo acontecendo, e contar aí para a União Soviética. A CIA descobriu, né, e o casal foi morto, né, acusado, então, de traição. Né? Então, isso também acontecia. Então, tanto a CIA quanto a KGB foram criadas durante a Guerra Fria com esse objetivo. A KGB acabou. Então, em 1991, a gente tem que lembrar que os órgãos criados pela União Soviética, eles vão se desfalecendo. Nós vamos ter a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, e a OTAN, ela tem fins militares também. Tá? Então, a OTAN ainda continua, nós temos a OTAN ainda. E o Pacto de Varsóvia, que também é criado como ajuda mútua, tá? Mas o Pacto de Varsóvia não tem o objetivo militar, ele acabou quando a União Soviética também terminou. Né? Outra coisa que eu esqueci de falar na aula passada é a Comecon. Tá? Eu falei da OTAN, né? Falei do Pacto de Varsóvia e esqueci de falar da Comecon. A Comecon também é um conselho de assistência de ajuda mútua, criado pela União Soviética, tá? Chegou a ter 450 milhões de pessoas participando em 3 continentes, né? O objetivo era realmente também espalhar o socialismo. Com a morte do Stalin, vai acontecer o processo de desestalinização.
E aí, algumas mudanças vão acontecer dentro da União Soviética, né? Quando a gente fala de corrida corrida aeroespacial, tá? Que também é bem importante nesse conceito, nesse momento histórico, a corrida aeroespacial, então, quem está à frente é a União Soviética, com Yuri Gagarin, com a cadela Laika, que nem chegou a passada, né? Nem chegou ao espaço, porque ela morreu antes. Mas, enfim, é o primeiro ser vivo, o primeiro homem a ir para o espaço. E aí os Estados Unidos criam a NASA, tá? E aí, obviamente, é uma estratégia de marketing, né? O homem chega à Lua na popularização da televisão. Por quê? Porque passou ao vivo. Saiu uma revista especial, um dossiê super interessante, tá? Conquista da Lua, o passado, o presente e o futuro da era espacial e as histórias não contadas do maior passo que a humanidade já deu, né? Da chegada do homem à Lua. Então, aí vai falar de todas as investidas aqui, ó. Fala do caminho da Lua, né? O Apolo 2, Apolo 7, todas as, né? Apolo 9, ó, Apolo 10, tudo que, né? Os pilotos, daí o Neil Armstrong, né? Vai falar dele direitinho aqui. É bem legal a matéria, porque o ano passado, né? Tinha aí a comemoração da chegada do homem na Lua, e essas comemorações sempre são colocadas em provas de vestibular, fala da herança, das viagens à Lua, o mundo moderno, né? Os gigantes do espaço, os ônibus espaciais, né? Esse novo caminho para a Lua, fala daí efetivamente da corrida espacial do período da Guerra Fria, desse futuro aí ligado à Lua. É uma matéria, é um dossiê, a revista é todinha sobre a conquista da Lua, bem interessante esse dossiê. Gente, então, alguma pergunta? Na aula passada a prof explicou, mas faltou essas questõezinhas aí para a gente poder tá falando. Eu queria acabar de explicar para vocês. Quero saber se tem alguma pergunta. Não. Não. É um conteúdo relativamente tranquilo também, tá? Não difícil de se entender. Como que era o nome mesmo daquela criação de programa de espionagem? CIA aí? CIA e KGB. Agora nós vamos fazer um desafio, tá? Não é um desafio. É uma coisinha diferente. Quero que vocês participem. Não precisa abrir a câmera, porque eu acho que vocês têm vergonha, né? Não sei o que acontece. Estão com a cara amassada ainda? Não. Então? Ai, Ana! Oi, Ana! Eu queria tanto que isso aí o vídeo para me ver vocês. Eu também tenho cara meio amassada, assim, mas enfim. Ó, presta atenção. Eu vou colocar agora lá no grupo a letra de uma paródia e nós vamos cantar. Só que de forma virtual. Paródias? Eu baixei aqui, nós vamos cantar de forma virtual a paródia, que é bem legal. Sim. A paródia da Guerra Fria. Rafa pega o violão. Não, Ana, eu sou assim, eu sou adepta da psicologia, aí tem um pendrive e a gente só canta junto, entendeu? Ah, tá bom. Esse domínio... Mas tem o delay, como é que vai fazer? Hã? Não tem problema, dá nada. Ó, eu vou colocar lá no... Peraí, eu vou colocar lá no grupo. Deixa eu achar aqui. Cala a boca, Rafa. Vou minimizar aqui para colocar lá no grupo. Ah, meu Deus, não dá, peraí. Dança. Ai, gente, olha que fofo. Peraí. Vou fazer pelo celular, eu acho. Como que muda? Vou achar aqui. Não, eu tinha salvo de Tansona, né? Por quê? Achei que ia dar certo, mas não vai dar. Quer dizer, eu acho que até dá, mas eu... A Manu acabou de colocar no grupo. Ela já botou no grupo a letra?
Pra Manu botar a letra no grupo. Aqui. Então aí com a letra já. É o bebê dela, Pro. É o bebê dela. Ai, meu Deus, coisa mais linda. Ai, gente, é muito fofo, né? Eu vi as fotinhos, né? Ele é lindo demais. Ele é muito lindo. Oh, meu Deus, dá vontade de morder. Ele nasceu com quantos quilos, gente? Alguém sabe? 400 e pouquinho, eu acho. Oi? 400 e alguma coisa, eu acho. Ou 300 e alguma coisa. Não, pera. 3 quilos e pouquinho ou 4 quilos e pouquinho. Falei errado. Ah, bem bochecha, porque ele é bochechudinho, né? Ah, ele é muito... Aham. Com 3.700 e pouco. 3.700 e pouco? Isso. Seu bem fofinho. O José, ele era comprido, mas ele era mais magrinho, sabe? Porque ele nasceu com 3.150. Vou copiar aqui, peraí. Ai, 10-0 para minha pessoa, que não está conseguindo copiar a letra da música. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Vou abrir com o olho. Não vai abrir. Abriu aqui. O que eu fiz? Não era isso. Já não consigo mais abrir mais nada. Achei. Terceirão. E aí, mandei lá no... Não, é pra aceitar a Pro, Carol. a Carol. Ah, tá, já aceitei, porque eu estava lá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Coloquei lá no grupo a letra da música. Tá? 10-0 para mim na tecnologia, mas deu certo. Então, eu vou colocar aqui a música para nós ouvir. E a gente vai cantar, bem legal. Ah, e ela é uma música dos anos 60, é massa pra caramba. Para nós cantar. Ó. Vai. Desde o importante conflito mundial, as duas grandes potências do mundo, a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e a União Soviética. Vamos lá, então. Ó. Comigo, vou deixar. Vocês estão ouvindo? Na descrição. Sim. Sim. Vamos. Uhum. Ó. Batistaca. Eu quero vocês cantando. Calma. Pegou o ritmo primeiro. Tá com delay. É. Capitalistas querem dominar. E tem também algo que tem uma intenção militar. Os socialistas também, mas só já decidiram criar. Olha, E tem corrida espacial. a parte que eu mais gosto. Olha, é genial demais. E tem corrida espacial. Flor de pé. Agora vocês vão cantar, vai lá. Vocês estão morrendo? É porque meu áudio tá todo atrasado. Não bate bem. Meu Deus. É, canta. O soviético tem comer com o socialismo querem implantar. O plano macho dos americanos, capitalistas querem dominar. E tem também a OTAN, que tem uma intenção militar. Os socialistas também. Vocês estão morrendo, gente? Basicamente isso. Basicamente, não.
Eu tô lá Fica morrendo. todo estranho. E tem Porque delay lá na na- voz. Porque lá na sala, quando eu botei coisa para vocês, vocês dançam, vocês se esquetei e tudo, né? Pra cantar, Tá né? todo mundo junto, né, Bruno? Tem delay na voz. Fica estranho. Fizeram até, como é que é? Como é que vocês fizeram até Trenzinho. fizeram até trenzinho na aula, gente. Vocês não vão. Não, eu preciso ouvir vocês cantar. Eu baixei em MP3, caixa de som aqui, tá? Para vocês, eu quero que vocês cantem. Então, eu vou ficar frustrada. Tá? Vão imaginar que a gente tá junto. Eu vou cantar. Abre esse som aí, não precisa aparecer se não quer. Tudo com vergonha, não sei o quê. E vamos cantar. Não estou Peraí. apto para aparecer o nome. Ó. É sobre a Guerra Fria. Ah, ele falando aí. Aborda alguns dos principais conflitos deste importante conflito mundial entre as duas grandes potências do mundo, né, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. Né? Vamos lá, então. Abre esse som aí, A gente. descrição aqui do vídeo. Não vou cantar sozinha. Vamos lá. Vai. A Guerra Fria Aconteceu. É o chamado popular, onde capitalismo e socialismo todo o poder queriam conquistar. Os soviéticos têm poder com o socialismo querem implantar. O plano Marshall dos americanos, capitalistas querem dominar. E tem também a OTAN, que são Socialistas também decidiram criar. Agora o refrão, vai lá. E tem corrida espacial, armamentismo pra botar moral. História é... Essa parte é maravilhosa, né? Corrida espacial, armamentismo pra botar moral. História é uma matéria genial. Ó, última vez. Que aconteceu é o chamado bipolar, onde capitalismo e socialismo todo poder queriam conquistar. Os soviéticos têm comer com o socialismo querem implantar. O plano Marshall dos americanos, capitalistas querem dominar. E tem também a OTAN, tem uma intenção militar. Socialistas também decidiram criar. E tem corrida Espacial, armamentismo pra botar moral. História é uma matéria genial. Tem corrida espacial, armamentismo pra botar moral. Moral. História é uma matéria genial. Cara, muito bom. É muito bom. Palmas pra nós! Que largado. Palmas! Ó, No negócio do genial aparecia genial, deu outro, genial, deu outro, genial. eco. Silêncio. Não estamos na sala, né? Estamos juntos aí ao A mesmo Tainara tempo. não Só cantou. pra gente. É só pra gente aí, como é que é? Fazer algo diferente, né, gente? E Acordar. relembrar, acordar, né? Beleza, então, vamos fazer as correções. Pega lá a apostila de vocês, gente, na hora do estudo, pra gente poder fazer as correções. Tem umas questões ali interessantes, tá? Página 49. Ó, página 49, então.
Lá, número 1, tá? Fala assim, considere o trecho abaixo sobre a Guerra Fria. Apesar da retórica apocalíptica de ambos os lados, a ideia daquela propaganda de mostrar o poderio e tudo mais, mas, sobretudo, do lado americano, os governos das duas superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial, quando eles dividiram a Alemanha e Berlim também nas áreas de influência. É isso que ele quer dizer aqui. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma divisão da Europa e também de Berlim por áreas de influência. Lembrem do discurso do Churchill. Desce sobre a Europa uma cortina de ferro. Os países do leste eram países alinhados à União Soviética, né? E os países aqui do Ocidente alinhados ao capitalismo. Isso depois, gente, vai gerar problemas lá para a União Soviética. Os países que estavam alinhados à União Soviética, que faziam essa chamada cortina de ferro, vão querer se desmembrar da União Soviética, porque a União Soviética é extremamente autoritária e vê eles como se fossem cidades satélites da própria União Soviética. E eles vão querer, não é que eles vão querer se livrar do socialismo, mas eles vão querer mais liberdade. A União Soviética não vai permitir e a União Soviética vai ter muitos problemas internos, ou seja, porque vão ter vários países ali que eram alinhados efetivamente com o socialismo ou com a União Soviética, que vão querer aí ter uma economia mais aberta ou ter mais liberdade, tá? Isso também vai acontecer. Então, olha só, forças do fim da Segunda Guerra Mundial, que equivalia a um equilíbrio de poder desigual, mas não contestado em sua essência. Então, sobre o tema, é correto afirmar. Letra A. Os Estados Unidos possuíam maior quantidade de países aliados, enquanto a influência da União Soviética era maior quanto à extensão territorial total, o que equilibrava as suas forças. Aí diz assim, letra B. Uma característica marcante da Guerra Fria é que, em termos objetivos, o perigo de ocorrer uma guerra mundial era mínimo, quase inexistente. Está errado. Era eminente o perigo. Né? Tinha perigo acontecendo. Eles é porque sabiam. Os países que estavam à frente é que sabiam que, se isso acontecesse, havia uma autodestruição. Então, essa está errada, letra B. Estados Unidos e União Soviética respeitavam a orientação do protocolo da ONU de não desenvolverem nem manterem armas nucleares durante a Guerra Fria, de forma alguma. Houve uma corrida armamentista gigantesca. Então, totalmente errada a letra C. Letra D. Ao final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética firmaram um acordo no sentido de não se atacarem mutuamente, nem aos aliados uns dos outros, não, gente. Houve muito conflito com o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Não havia um acordo de eles não se atacarem. Eles sabiam que, se isso acontecesse entre Estados Unidos e União Soviética, seria destruição em massa. Por isso que eles apoiaram conflitos menores, para disseminar tanto o socialismo quanto o capitalismo. Tá? Tem que lembrar que a China, no final da Segunda Guerra Mundial, é quase 20 milhões de mortos ali. E aí ela vai passar pelo processo também lá da Revolução Chinesa, de Mao Tse-tung, né? Então, a questão do socialismo na China também está se efetivando. A própria guerra do Vietnã, os Estados Unidos não aceitam, mas os Estados Unidos perdeu o conflito da guerra do Vietnã. Né? Depois nós vamos ter a questão da Coreia. Né? Então, tudo isso está permeando, né, durante a Guerra Fria. Depois a gente vai estudar todos esses movimentos, tá? Letra E. Durante a Guerra Fria, a propaganda foi pouco utilizada. Também é inverdade. Então, quando for fazer uma questão desse lá, leiam todas as alternativas. Todas, não tem nenhuma. Elas são incabíveis. Alternativa correta, alternativa A. Então, os Estados Unidos possuem mais países, porque os países ocidentais são menores. E a União Soviética, por ser já um maior país em extensão territorial, tá? Tinha esses outros países. Então, em território, o socialismo é maior, territorialmente falando, mas em número de países,
é os Estados Unidos, tá? Então, é a alternativa correta. Aí, a número 2. Nós temos ali, após a rendição alemã, Churchill, do Reino Unido, Truman, Estados Unidos, e Stalin, União Soviética. Foram, entre julho e agosto de 1945, a Conferência de Potsdam, para tratarem das questões importantes, como as relações entre os países no pós-guerra. Assinale a alternativa correta. Em Potsdam, Stalin defendeu que a Alemanha tivesse autonomia. Gente, nunca que o Stalin vai defender que um país tem autonomia se eles estão dominando o território. Então, é incabível. Tá? Não precisa nem ler o restante da alternativa. Não havia em Potsdam desgaste na aliança para derrotar a Alemanha. Claro que havia desgaste nas alianças, porque houve até uma corrida entre Estados Unidos e União Soviética para dominar a Alemanha, para ver qual é o país que chegaria ali e mostraria para o mundo que acabou com o nazismo. Então, houve isso entre eles, mas eles chegaram relativamente juntos. Então, errada também. Depois, letra C. Em Potsdam, o desgaste entre os aliados era notório. Assim como eles dividiram a Alemanha em 4 zonas de ocupação, criaram um Conselho de Ministros de Relações Exteriores, redefiniram fronteiras e fizeram acordos de paz com países como a Itália. Essa é a alternativa correta. E se a gente lê a D, diz assim, a Conferência de Potsdam aconteceu para que se transmitisse ao mundo a certeza do término da Segunda Guerra? Não, porque é a Conferência de Potsdam que o Japão não assina. Então, efetivamente, a Segunda Guerra Mundial termina com as bombas lá de Hiroshima e Nagasaki. Então, está errada ali. A única decisão em Potsdam foi a de instalar um tribunal internacional de Nuremberg. Não, houve a Conferência de Potsdam, a rendição total da Alemanha, fazer as divisões entre os países a União Soviética e, por exemplo, os Estados Unidos, dividir entre os aliados, na verdade, né? França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Agora, a questão do Enem. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Divide-se em 2 metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um único padrão pela situação internacional e peculiar que dominou até o fim da União Soviética. O período citado no texto conhecido como Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve. Lembrem que o Enem, vocês têm que prestar muita atenção nas questões do Enem, tá? Olha o que diz. Corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias. Aí o cara não acaba de ler a questão, porque ele está lá na fissura de terminar a prova. Aí, é corrida armamentista. É claro que é corrida armamentista. O cara vai lá e assinala a questão. Corrida armamentista ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Realiza, estamos falando de Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial até o final da década de 80. Depois, domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Não era sul e norte. É oriental e ocidental, leste e ocidente. Choque ideológico entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Não, gente, a Alemanha foi destruída após a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, só lembrei de uma coisa aqui, quando a União Soviética e os Estados Unidos chegaram na Alemanha, a Alemanha tinha um baita de um desenvolvimento tecnológico. Ela tinha ai, meu Deus, como é que é o nome? É V2 o nome, mas ele é um foguete, eu acho. Enfim, chama-se V2, ou seja, é a partir do estudo do V2 que eles vão conseguir desenvolver tecnologia para chegar no espaço. Então, a Alemanha tinha muita tecnologia. Se ela não tivesse perdido a guerra, ela seria uma grande potência mundial.
que ela vai se tornar na década de 90. Com a reunificação da Alemanha, ela já se torna o país mais forte, o país europeu, e vai concorrer lá com os Estados Unidos na década de 90 com a sua reunificação. Então, não, você está errada. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como China e Japão. Não, tá? É uma disputa aí de supremacia entre Estados Unidos e União Soviética. Constante confronto de superpotências que emergiram com a Segunda Guerra Mundial. Sim, superpotências que emergiram. Estados Unidos, tá?